Nessa reunião de hoje, nós do Instituto de Missionários Leigos prestamos uma homenagem póstuma aos nossos companheiros que já compõem hoje o Núcleo do Céu, neste mês de novembro, quando celebramos os fiéis defuntos. O primeiro membro que nós vamos recordar é Vandir Lopes Pacheco, que nasceu aos 27 de agosto de 1950. Era membro fundador permanente do Instituto de Missionários Leigos. Sorriso largo, fala mansa, pessoa acolhedora, assim era Vandir Lopes Pacheco. Ele fez seu compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Foi vice-coordenador do Instituto de 1994 a 1997. Tinha um engajamento político admirável. De postura ética exemplar, sabia aliar fé e política. Defendia causas sociais junto aos menos favorecidos, especialmente os trabalhadores sem terra. Membro ativo da equipe de animação das SEBs, tinha um discurso direto e forte, uma fala profética de anúncio e denúncia, o que lhe rendeu até perseguições. Vandir Lopes Pacheco faleceu no dia 11 de outubro de 2002. Lindaura Alves. Nossa companheira Lindaura nasceu no dia 12 de outubro de 1947. Pequena no tamanho, mas gigante no trabalho, principalmente quando era pelo IMILE. Membro fundadora permanente, fez seu compromisso em 17 de dezembro de 1995. Exerceu a função de segunda tesoureira de 2000 a 2018. Deu início à captação de recursos financeiros com recolhimento de colaborações, batendo de porta em porta com seu caderninho. Dedicou muitos anos de sua vida à Escola Kefas, especialmente ao cuidado com os alunos. Sem alardear, fazia caridade, inclusive costurando e consertando roupas e também conseguindo alimentos para pessoas carentes. Sua casa tornou-se um escritório do Instituto. Trabalhava nos bastidores. Muito do que temos de bens materiais devemos à capacidade da Lindaura de organização e captação de recursos. Ela faleceu no dia 2 de setembro de 2017. Nossa companheira Dalila Gouveia Vasconcelos, do Núcleo de Vila Velha, nasceu no dia 7 de maio de 1941. Tornou-se aspirante do IMILE, do Núcleo de Vila Velha, em 2 de dezembro de 2002. Fez o compromisso permanente em 27 de março de 2009. Segundo o relato de Odilon Novaes, Dona Dalila era uma pessoa dócil, amável com todos e muito bem-humorada. Sempre que se apresentava, dizia em tom de brincadeira: "Meu nome é Dalila, mas não sou traidora não, viu, gente?" Na comunidade, foi ministra da Eucaristia, participava dos círculos bíblicos, visitava os enfermos com a Pastoral da Saúde e sempre que o núcleo fazia mutirão missionário, ela participava. Dona Dalila faleceu no dia 21 de maio de 2013. Maria Clara dos Santos nasceu no dia 19 de setembro de 1946. Entrou para o aspirantado em 18 de setembro de 2006, no Núcleo de Vila Velha. Fez compromisso temporário em 27 de março de 2009. De espírito bondoso, era amável com todos. Mulher sofrida, mas também pessoa de fé e de bom coração. Quando separou-se do marido, que a maltratava e difamava, passou a morar com as irmãs no bairro Araçás. Porém, na doença do marido, sempre que podia, ia assisti-lo. Participava
do Conselho Missionário Diocesano, juntamente com o nosso companheiro Odilon Novaes. Na comunidade, era catequista, participava dos círculos bíblicos e das visitas missionárias do núcleo do Emílio. Amava ser missionária. Professora aposentada, participava da infância missionária e informava ao núcleo de Vila Velha das atividades missionárias da arquidiocese. Quando houve a dissolução do COMID para uma nova reestruturação, ficaram um bom tempo sem reuniões por lá. Certo dia, o núcleo estava reunido quando Maria Clara chegou de lá e informou que o COMID havia retornado e que, ao ser feita a chamada de presença dos representantes das comunidades, o Emílio não estava representado e, por isso, ficou de fora. Isso significava que, para a arquidiocese, não existíamos mais em Vila Velha. Ela disse que era membro do Emílio e que podia nos representar, mas não foi aceito porque já representava a infância missionária. Deu trabalho, mas a questão foi resolvida e Maria Clara foi peça fundamental para isso. Ela faleceu no dia 17 de outubro de 2014. Maria Helena Pina dos Santos nasceu no dia 19 de junho de 1952. Membro fundadora permanente do Instituto de Missionários Leigos, fez o seu compromisso permanente em 17 de 12 de 1995. Foi a primeira secretária de 1994 a 1997. Maria Helena era de uma generosidade e companheirismo notáveis, um sotaque baianeiro e fala alegre. Presença assídua nas missas da Igreja São José Operário, onde dirigia encontros de estudos bíblicos e também foi ministra da Eucaristia. Chamava a todos de nega e nego, ou então de meu bem. Certa vez ela me disse: ainda vou apanhar por chamar marido de outras de meu bem. Ajudava intensamente na organização e ornamentação dos bailes do Emílio para a arrecadação de fundos. Era professora e foi diretora da Escola Estadual São José, cujo espaço cedia para nossos encontros. Sua atividade profissional nunca foi obstáculo à sua participação na vida da igreja e do Instituto. Ela faleceu no dia 7 de janeiro de 2013. Onélio Pereira dos Santos. Nascido aos 4 de novembro de 1946, Onélio era um homem simples e gentil. Era marceneiro de profissão. Casado com Maria Helena, era, acima de tudo, um grande apoiador do trabalho dela. Fez o compromisso permanente no Instituto em 17 de dezembro de 1995. Frequentava a Igreja São José Operário, sempre junto de Maria Helena. Foi ministro da Eucaristia e servia como acólito nas missas, também com ela. Certa vez, estávamos preparando encontros de estudos bíblicos e já era tarde quando ele chegou para buscá-la. Brincalhão, ele disse: vocês já passaram do céu. Onélio e Maria Helena eram um casal a serviço da missão no Instituto. Ele fez sua última Páscoa apenas 6 meses depois que ela. Ele faleceu no dia 25 de julho de 2013. Maria Garcia Gomes. Dona Maria Garcia nasceu no dia 28 de fevereiro de 1941. Membro fundadora do Emílio, fez o compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Participou ativamente da comunidade Santa Terezinha, onde atuou na Pastoral da Saúde e Pastoral da Criança, e também como ministra da Eucaristia. Participava dos estudos bíblicos e círculos bíblicos e do movimento Boa Nova. No Emílio, participava das visitas missionárias e reuniões ordinárias, sendo bastante frequente. Tinha um carisma muito especial. De acordo com nossa companheira Creuza, ela era benzedeira.
atendia com carinho e orações as pessoas que a procuravam. Dona Maria Garcia faleceu no dia 28 de outubro de 2011. Eni Carvalho Gomes. Nascida aos 4 de abril de 1936, foi membro fundadora do IMILE e fez seu compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Exerceu a função de conselheira de 1997 a 2000. Foi professora de sociologia em várias escolas, inclusive na Univale. Grande mentora e idealizadora da creche da ilha, deu assistência à mesma por muito tempo. Ativa na participação política, foi também candidata a vice-prefeita. Sua presença nas reuniões e trabalho do IMILE era sempre muito alegre. Era uma dama, a dona Eni. Faleceu no dia 28 de novembro de 2018. Anice Salmen da Cruz. Nasceu aos 17 de novembro de 1929. Conhecida como Dona Nicinha, era uma senhora delicada, mas demonstrava muita firmeza de atitudes. Aliava elegância com simplicidade. Apesar de ligada a uma família tradicional e importante, não tinha ares de superioridade. Fez compromisso permanente no Instituto em 17 de dezembro de 1995. Foi primeira secretária das comunidades eclesiais de base na Diocese de Governador Valadares. Atuava muito nos cursos sociotransformadores. Muito atuante também na paróquia São Raimundo, onde foi ministra da Eucaristia. Dona Nicinha faleceu no dia 8 de novembro de 2015. Ana Neves Rufino. Nasceu aos 6 de fevereiro de 1946. Membro fundadora, fez compromisso permanente no dia 17 de dezembro de 1995. Ana Neves frequentava a Igreja São José Operário. Trabalhou na Pastoral do Batismo por 20 anos com as companheiras Luca e Cici. Membro do Apostolado da Oração, participou também do movimento Boa Nova. Dirigiu cursos da Semana de Estudos Bíblicos em comunidades fora de Valadares. Foi também ministra da Eucaristia no bairro Santa Terezinha. Pessoa muito humilde, bondosa e comprometida, dedicava-se inteiramente aos trabalhos que assumia. Abraçava as causas das pessoas, esquecendo-se dela mesma. Apesar da vida familiar sofrida, não afastou-se da fé nem do serviço à igreja e ao IMILE. Era muito presente nas reuniões e nos retiros. Faleceu aos 5 de novembro de 2009. Edinalvo Marques Santos. Nasceu no dia 2 de março de 1955. Entrou para o aspirantado em 21 de agosto de 1999. Fez o compromisso permanente em 20 de março de 2004. Edinalvo Marques era um homem de muita fé e se destacou no trabalho de nossa igreja na comunidade São Paulo. Fez parte da Pastoral Familiar e Pastoral do Batismo, onde atuou por mais de 20 anos. Foi ministro da Eucaristia por muitos anos, tendo atuado também à frente da equipe de liturgia na comunidade. Foi presidente do Conselho Pastoral e Administrativo da Comunidade São Paulo por mais de 10 anos, contribuindo muito no zelo e nas reformas do templo, na organização e atividades das pastorais e movimentos da comunidade. Foi conselheiro do IMILE de 2006 a 2009. Era casado com Maria Lúcia Marques dos Santos, também membro permanente do IMILE. Curiosamente, faleceu 13 anos depois de se tornar aspirante, no mesmo dia e mês. Faleceu no dia 21 de agosto de 2012. Djalma Subtil nasceu no dia 14
de outubro de 1936. Membro fundador do IMILE, fez o compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. O senhor Djalma, como era conhecido, teve várias atuações em favor do Evangelho. Homem que se destacava pela sua simplicidade, mas de grande sabedoria, prestou serviços no movimento da Boa Nova, dirigindo o encontro de estudos bíblicos. Foi ministro extraordinário da Eucaristia na comunidade Santa Teresinha e orientador nos cursos para a formação de lideranças e para pessoas que queriam ingressar nas diversas pastorais. No Instituto de Missionários Leigos, fez um grande trabalho na comunidade de Pedra Corrida, juntamente com seu irmão Valdir Subtil, tendo acompanhado a comunidade por mais de 10 anos, ajudando na orientação dos movimentos e pastorais. Também se destacou nos retiros espirituais do Instituto, onde sempre foi presença marcante. Faleceu no dia 17 de janeiro de 2008. Lísia Dias de Oliveira. Nasceu no dia 1º de junho de 1939. Membro fundadora do nosso Instituto, fez o compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Dona Lísia foi uma mulher que muito trabalhou em favor da Igreja. Atuou na comunidade São Paulo como ministra extraordinária da Eucaristia. Teve participação na pastoral familiar juntamente com seu esposo e também na pastoral da criança. Na diocese, teve brilhante atuação no movimento Boa Nova, ministrando cursos na Semana de Estudos Bíblicos em preparação da campanha da Fraternidade e preparação para o Natal, tanto na cidade como nas comunidades rurais. Certa vez, foi designada para dar um curso em São Geraldo da Piedade. Foi de ônibus para a cidade e desceu na estrada, no ponto de ônibus. Caiu uma forte chuva, impossibilitando que ela caminhasse da estrada até a cidade, e ela teve que passar a noite no ponto, que graças a Deus era coberto. Somente por volta de 3 horas da manhã, alguém passou e a levou para a casa onde deveria se hospedar para passar o curso, o que o fez com muita animação e muita fé. Dona Lísia faleceu no dia 2 de julho de 2015. Valdir Subtil. Nasceu no dia 18 de maio de 1949. Valdir Subtil entrou para o aspirantado do IMILE em 21 de abril de 2007, tendo feito o compromisso permanente em 15 de dezembro de 2012. Trabalhava com vendas em várias cidades vizinhas. Era uma pessoa amável e muito prestativa. Era membro da comunidade Santa Teresinha. Gostava de música e se valia dela para atrair jovens para a igreja. Realizava louvores e também encenações teatrais especiais com a juventude. No Instituto de Missionários Leigos, fez um trabalho conjunto com o senhor Djalma, seu irmão, dando assistência à comunidade, ajudando nas celebrações e na orientação dos movimentos e pastorais. Faleceu no dia 9 de outubro de 2017. Joana Estevão dos Santos. Nasceu no dia 7 de março de 1964. Entrou para o aspirantado em 16 de agosto de 2014. Fez o compromisso permanente em 12 de agosto de 2017. Residia no bairro Altinópolis e participava da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Joana e o marido trabalhavam auxiliando nos encontros do PLC. Boa cozinheira que era, coordenou a cozinha no nosso último retiro no Centrel. Joana trabalhou na equipe de organização da festa de 25 anos do Instituto em 2019, tendo também confeccionado os doces para a festa. Às vezes faltava às reuniões do Instituto por problemas de saúde. Faleceu vítima da Covid-19 no dia 7 de maio de 2021.
Caetano Felipe Santiago. Nasceu no dia 1º de novembro de 1934. O senhor Caetano era membro fundador do Instituto de Missionários Leigos. Fez seu compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Membro da comunidade Santa Maria Madalena, era também congregado mariano na paróquia de Lourdes. Homem humilde, simples, tirava seu sustento e de sua família, transportando materiais em uma carroça. Depois, por muito tempo, vendendo e consertando panelas de alumínio em domicílio. Possuía a sabedoria do simples, participava dos encontros no movimento da Boa Nova e trabalhava nas semanas de estudos bíblicos. Muito presente e participativo nas reuniões e atividades do INMILE, deixou-nos a lembrança de sua alegria e de sua risada inconfundível. O senhor Caetano faleceu no dia 27 de outubro de 2016. Geraldo Magela Peixoto nasceu no dia 9 de julho de 1960. Ingressou como aspirante do Instituto no dia 7 de setembro de 2001 e fez o compromisso permanente no dia 1º de abril de 2006. Era a principal liderança da comunidade Santa Teresa d'Ávila, da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, no bairro Darli Santos. Muito interessado e engajado na vida da igreja, tomou a iniciativa para a construção do templo na comunidade recém-formada. Ministrava cursos para a formação dos membros das comunidades. Sempre envolvido nas questões sociais, ajudava muitas famílias carentes do bairro Darli Santos e do bairro vizinho, Pontal das Garças. Antes mesmo de se tornar membro do Instituto, já tinha conosco uma identidade, pois, segundo anotou em seu diário, durante os 4 anos em que esteve no seminário passionista, fazia todas as noites, por 1h30, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ministrava um curso bíblico na paróquia que foi interrompido com seu chamado para o diaconato na arquidiocese, tendo sido ordenado diácono permanente em 6 de julho de 2013. Era um homem simples, humilde, amigo de todos e comprometido com o serviço a Deus e à Igreja, bom pai e bom esposo. Curiosamente, faleceu no dia dedicado a São Geraldo Magela, santo de devoção do pai, que lhe deu o mesmo nome. Faleceu no dia 16 de outubro de 2022. Cícero Batista de Moraes. Nascimento 11 de outubro de 1938. Membro fundador do Instituto, fez compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Era militar reformado da Polícia Militar de Minas Gerais. Participou das primeiras turmas do curso de iniciação à teologia, ainda quando ministrado pelo padre Assis, que o chamou a fazer parte do Instituto. Segundo o relato de sua filha Maria Auxiliadora, hoje também nossa companheira no Instituto, era um pai muito amado e amoroso, uma pessoa solidária, comprometida e muito responsável. Atuou na comunidade Santana, no grupo de homens. Foi também membro da Associação de Moradores do bairro. Membro atuante e comprometido no Instituto, bastante presente nas reuniões, não pôde continuar conosco devido à doença. Faleceu no dia 3 de julho de 2007. Eliane Libório de Abreu Sabatini. Nasceu no dia 13 de julho de 1965. Membro fundadora do Instituto de Missionários Leigos, fez o compromisso permanente em 17 de dezembro de 1995. Foi conselheira no período de 27 de novembro de 1997 a 26 de novembro de 2000. Membro ativo nas reuniões e trabalhos do Instituto, desempenhou a função com integridade e sabedoria. Advogada,
Trabalhou juntamente com a companheira Creuza na elaboração do primeiro estatuto do Instituto em 1994. Trabalhou pelo Instituto de Missionários Leigos no Córrego dos Melquíades, junto com Dona Luca por 3 anos, dirigindo plenários e auxiliando nas celebrações da palavra e outras celebrações da igreja. Fez muitos amigos por lá. Pessoa generosa que era, prestou serviços advocatícios gratuitamente a um membro da comunidade. Pediu afastamento quando se casou, pois foi morar em Portugal. Com o fim do casamento, retornou à GV e ao Instituto, pouco antes da pandemia. Porém, com a saúde debilitada, o que limitou bastante sua presença nas reuniões, sem, no entanto, debilitar a sua fé, esperança e seu amor ao Instituto de Missionários Leigos. Faleceu no dia 23 de setembro de 2020. Noemi Dias de Souza nasceu no dia 2 de novembro de 1942. Ela fez seu compromisso permanente no IMILE em 17 de dezembro de 1995. Foi conselheira de 2000 a 2003. Membro da comunidade São Geraldo, Noemi era uma pessoa muito ativa, participava dos cursos de preparação do Movimento Boa Nova e dos círculos bíblicos. Também participava dos cursos de fé e política. Era uma pessoa que lutava sempre pelos direitos das pessoas com deficiência. Gostava e tirava tempo para ler livros e mais livros. Foi conselheira do Instituto de 2000 a 2003. Mulher forte, batalhadora, não deixou que a própria deficiência a impedisse de cumprir sua missão evangelizadora. Foi prova de que a limitação não é o limite. Faleceu no dia 13 de julho de 2012.